Noite. 11, né? Para falar. Porque espero que poucas pessoas peçam a bênção. Deram um vídeo. Esteja com cada. Sem delongas, vamos para culto, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 51. Só vou ler o versículo 10, 11 e 12. Amém, irmãos? 51, Salmo de Davi, bem conhecido, todos conhecem. Eu acho o salmo tremendo. Não só pela mensagem que ele traz, pelo conteúdo da mensagem. E Davi, depois de cometer pecado terrível, e redimir perdão. Tem muito a ver com o que eu preparei para trazer. 3 versículos de encontro para a gente dar culto. 10 fala assim: em mim, ó Deus, coração puro, renova dentro de mim o espírito. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Dui-me a alegria da tua salvação. Tenta-me com o espírito voluntário. Glória a Deus. E, Senhor, o Senhor esteja conosco. Perdoa, eu nem. O Senhor venha a criar em nós, né? Coração puro dentro de nós. Palavra. E não me repulses da tua presença, nem me retires o teu sangue. Guarda de nós o dia que Deus misericórdia. Estar na presença de Deus, porque a presença do Espírito Santo, Deus nada é. Tue-me a alegria da tua. Tenta-me com o voluntário. Entre no sustente. Estava pedindo perdão pelo pecado. Grande pecado. Glória a Deus. Deixou de. Mesmo Deus sendo um Deus perdoador, o perdão tem que nos. Porque senão é justo, porque todos que pecam pagar o seu. Para nós. E a gente pecado um pouco mais longe do pecado, para que corrigir. O Senhor nos corrija, possamos caminhar
Eta fez mais próximo dele. Jesus, eu agradeço. Pra gente. Obrigado, Pai. A tua presença, Senhor, coloco mais uma vez, Pai. Agradecido por tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, na vida da família. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por cada dia que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos orienta, que o Senhor traz ao nosso coração a tua palavra, para que possamos mais e mais, Senhor, buscar a tua presença, porque o Senhor perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Aleluia. O Senhor, vamos louvar ao Senhor. Não importa quanto importante. Glorificar. Nas suas vagas eu
Vem com o peso da
Se fazer mais 2 louvor, podia. O tempo passa rápido. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Semana não, acho que já faz uns 20 dias que eu estou com essa palavra na minha mente, no meu coração. A pastora me escapou para trazer a palavra hoje. Tem que ser essa palavra. Estava me incomodando, Quando eu vim para tentar preparar, eu vi aqui que eu trouxe essa mesma palavra do ano passado. Ler primeiro de João, capítulo 3, do versículo, texto muito conhecido, acho que todos, certeza que todos já conhecem. Várias ministrações feito. Deus pediu para a palavra que será dada. Aqui trata de Nicodemos, a visita que ele fez a Jesus. A Bíblia nos explana que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e ele disse: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: verdade te digo, não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim como tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Pediu Jesus: tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Dando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, vos falar? Como me localizar aqui, peraí. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crêem tenham a vida eterna. Amém? Eu acho que é uma das passagens bem assim, mais bonita que tem na Bíblia. Um diálogo entre um fariseu, né? Um fariseu e Jesus Cristo. A gente aprende muita coisa com esse texto. E por que o Espírito Santo estava me incomodando com esse texto? Porque eu quero nem falar dos irmãos, mas eu estou passando por essa dificuldade. Eu sinto no meu coração que eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Porque a gente aprende tanta coisa, a gente aprende da palavra, a gente vem na igreja todos os dias que tem culto, é lógico, está sempre ouvindo a palavra, mas como é o nosso coração por dentro? Será
que nós temos realmente crido que nós somos salvos, que nós estamos na presença de Deus, que nós estamos cumprindo o que Ele gostaria que a gente cumprisse. Eu tenho me perguntado isso já faz dias. E o Senhor me trouxe esse texto exatamente para que eu meditasse nele. E eu acredito que não é à toa, porque parece tão fácil. A gente está aqui na terra, vivendo a palavra de Deus, tentando levar a palavra para os irmãos. Mas é tão difícil viver a palavra de Deus. Isso eu falo não porque esteja cansado, esteja enjoado. Não é por isso não. Porque eu acho que é muito difícil a gente realmente estar com o coração puro voltado para Deus. Tem tantas coisas que a gente faz nessa terra que desagrada a Deus, tantos pensamentos sombrios que passam pela nossa mente. Eu fico me perguntando, o que Nicodemos sentiu quando Jesus fala para ele que ele tinha que nascer de novo? Eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas eu não vou nem ler, porque eu fico perdido. Eu tenho que falar o que veio na minha mente, o que veio no meu coração. Ele começa aqui falando que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Dá para a gente ter a noção da importância que esse homem tinha naquele contexto. É como se ele fosse, trazendo para o contexto de hoje, um Alexandre de Moraes, que manda, desmanda, tem a lei na mão, faz o que quer. Mas o que esse homem estava sentindo? Estava sentindo medo, porque ele fala que esse de noite foi lá ter com Jesus. Por que ele foi de noite, se ele não estava com medo de alguma coisa? Com certeza ele não queria se expor, ele não queria perder o status dele. Isso acontece com a gente a todo instante. Quantas vezes nós temos oportunidade de falar para uma pessoa sobre a presença de Deus, sobre a palavra de Deus, e a gente com medo não fala, porque tem muitas pessoas ali, a pessoa não está, você está sozinho, e você fala, nossa, se eu mexer com esse povo aqui agora, não vai ser bom. E a gente com esse medo, às vezes a gente não fala. Eu creio que era isso que Nicodemos estava sentindo naquele instante. Ele foi ter com Jesus à noite porque ele sentia a necessidade de uma salvação, assim como eu estou sentindo hoje. Eu creio que os irmãos também sintam essa necessidade, porque a gente fala, não, eu creio em Jesus Cristo, a palavra me diz que se eu creio em Jesus, eu já estou salvo. Eu creio nisso, não é que eu não creio, mas será que realmente eu tenho, vamos dizer, eu tenho essa oportunidade mesmo de já estar salvo na presença de Deus? Eu vejo tanta gente que faz tanto mais do que eu. Estava comentando com a Nath que antes dali começou o culto, falando sobre um personagem num documentário que eu gosto de ver, chama O Poder de Deus, de um menino lá do norte, que ele faz uns documentários muito bacanas com as pessoas muito simples. E eu estava falando para ela, a gente tem medo de vir aqui falar de uma palavra, fica preocupado quando você vê uma pessoa que não sabe ler, ignorante mesmo assim, de sabedoria humana, né, de sabedoria da terra, que se dispõe a todo dia sair da casa dele e de casa em casa para falar da palavra de Deus. Um cara que ele não sabe ler mesmo, não sabe nada. Ele falou que não sabe ler, mas que tem mais de 300 pregações escritas. Como é que ele escreve se ele não sabe ler? Ele não escreve, ele pede para a sobrinha dele escrever. E a gente com oportunidade de aprender, teve oportunidade de ir numa escola, tem a Bíblia aqui para ficar lendo, tem a igreja para ficar ouvindo a palavra, e às vezes a gente foge da presença de algumas pessoas para não fazer o que a gente deveria fazer a todo momento, que é divulgar a palavra de Deus, que é sentir no coração a palavra de Deus, que é o principal. Porque a gente lê, mas se a gente não aplica, não resolve nada.
Então, eu fico pensando assim, o que Nicodemo estava pensando naquele momento? Será que ele estava confortável? Ainda Jesus continua a conversa com ele e fala assim, porque ele reconhece a presença de Deus, ele reconhece que Jesus é Deus, porque ele fala, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós também sabemos disso. Quantos sinais a gente já viu? Claro que nós não vivemos nesse tempo, nós não vimos um cego começar a enxergar, um morto ressuscitar, mas quantos milagres nós não vimos já na nossa vida? Eu estava pensando hoje mesmo, há 6 anos atrás, eu estava vivendo um milagre por parte de Deus. Ele me curou de um câncer, me tirou de uma cama onde eu achei que eu estava morto. E hoje eu fico pensando o quanto que eu sou grato por isso. Sou grato pela minha vida? Ou será que eu me esqueço de ser grato por ter um Senhor, um Salvador, que se preocupa com a minha alma, não com a minha vida física? Porque a minha vida física não vale nada. O meu ser aqui na terra não vale nada, minha carne é podre. A palavra diz que nós viemos do pó, e pó nós voltaremos. O quanto nós somos gratos a Deus por Ele nos dar o Filho dele para vir morrer por nós, para nos dar a oportunidade dessa salvação que ele fala na palavra dele. Será que realmente a gente, no nosso secreto, nós sentimos isso no coração? Eu tenho grande dificuldade com isso. Falo por mim, não posso falar para vocês, mas eu acredito que o ser humano todo tem esse problema. Nós vivemos num mundo onde os prazeres do mundo são coisas que nos atraem muito. Nós temos um inimigo na terra que nos força a pecar, nos força não no sentido de que ele nos obriga, mas ele nos conduz. E quantas vezes nós caímos nessa tentação, quantas vezes nós pecamos, e nessa hora, será que a gente lembra que nós devemos muito mais do que isso para Deus? O simples fato da gente estar nessa terra vivendo e ter a oportunidade de um dia estar no reino dos céus é muito mais do que nós merecemos. Só que eu às vezes não me sinto preparado para isso. Será que eu estou preparado para viver na presença de Deus? Será que eu mereço um dia estar na presença do meu Salvador, aquele que por mim abandonou tudo que ele tinha junto do Pai para vir aqui morrer numa cruz? Eu não sei. Eu fico realmente angustiado. Às vezes eu falo que eu não tenho chamado para vir aqui fazer uma pregação, não tenho chamado para ser pastor, mas eu tenho que reconhecer que Deus é misericordioso e que Ele coloca no nosso coração aquilo que a gente precisa para ser grato no dia a dia, para ser grato mesmo com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então fica difícil às vezes você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, tira de mim essa carnalidade, esse pensamento de homem, tira de mim essas coisas que não me faz bem. Coloque em mim um coração puro, Senhor, um coração que seja voltado para a Tua graça, para a Tua misericórdia, que seja realmente voltado para entender a Tua palavra, Senhor, não no sentido de ler e entender que não é essa a dificuldade, mas é entender o que realmente agrada ao coração do Senhor.
Ali no versículo 3, Jesus responde para ele, né, que em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eu fiquei pensando, o que seria nascer de novo? Às vezes eu falo, nossa, eu mudei tanto, né? Hoje eu sou uma outra pessoa. Antes eu bebia, hoje eu não bebo mais. Antes eu via pornografia, hoje eu não vejo mais. Antes eu era um devasso aí no mundo, hoje procuro não ser. Não vou dizer que eu não seja, porque o nosso coração é enganoso. Mas isso é o nascer de novo. Isso é obrigação nossa, da gente fazer o bem, da gente parar de fazer as coisas que não agradam a Deus, da gente não ficar participando de conversas com pessoas que não nos agrega, que não agrega nada a nós, da gente fugir de um bar, de um boteco onde as pessoas estão falando palavrão, onde as pessoas estão bebendo e falando coisas que não agradam aos ouvidos do Senhor. Isso é simplesmente uma obrigação nossa. A gente ouvindo a palavra, a gente aprendendo. Eu acho que aos poucos a gente vai mudando, mas o nascer de novo que Jesus nos traz aqui na palavra não é simplesmente essa mudança de vida, essa mudança de atitude. O principal de tudo é essa mudança de realmente de caráter, de mente. O pastor pregou esses dias que a gente precisa ter a mente de Cristo. Mas será que a gente consegue ter o mínimo da mente de Cristo? Que a gente busca realmente ter um pouquinho da mente de Cristo? Ou na hora que as coisas do mundo nos atraem, a gente esquece imediatamente dessas coisas? Eu acredito que isso não aconteça só comigo, aconteça com todos os seres humanos. Eu sei que tem pessoas que são extremamente fervorosas, extremamente devotas a Jesus Cristo, que realmente buscam a presença dele, mas mesmo assim são tentados pelo inimigo. Hoje a gente está vendo tantas igrejas pregando coisas que realmente, cara, machuca o coração da gente, de ouvir certas pregações, de ouvir tanta heresia em cima de um púlpito, de ouvir promessas de riqueza, promessas de bem-estar financeiro, bem-estar na saúde. É essa mudança que Jesus está pedindo para nós? Não é. Ele está pedindo que a gente tenha que nascer de novo, que a gente tem que ser uma nova criatura em Jesus. Não é a gente está vindo na igreja, está lendo a palavra, isso vai me salvar? Não vai. Não vai me salvar. Ela me mostra o caminho da salvação. Mas se a gente não nascer de novo, nós não seremos salvos. É um absurdo? Não, não é um absurdo, é uma realidade. Ele fala aqui na palavra dele: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E isso é para mim, para o pastor, para a Cris, para o Gerson, para todos. Aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. É uma verdade nua, crua, dolorida, mas é uma verdade. Essa mudança tem que começar da hora que a gente abre o olho de manhã até na hora que a gente vai dormir. E ainda tomar cuidado com os nossos sonhos ainda, porque quantas vezes a gente sonha as coisas que não deveria. Eu sei que a gente não tem controle da nossa mente, mas para a gente chegar a ser uma nova criatura, temos que caminhar muito ainda. Temos muito que caminhar na presença de Deus. Eu sinto que o meu tempo já está curto para isso. Mas como o Senhor disse, na presença dele não tem idade. Assim como ele levantou homens de 80, 90 anos para fazerem a palavra, para fazerem a obra dele, eu acredito que até na hora da nossa morte nós podemos ter o perdão e receber a graça de Deus, assim como aquele ladrão na cruz. A Bíblia não fala de nada que ele tenha feito de bom, só o que ele tinha feito de ruim.
Então nós temos uma esperança em Jesus Cristo. Nós sabemos que a salvação foi nos dada, e Ele não vai tirar a salvação. A salvação já foi nos dada. Aquele que confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, que morreu para pagar o nosso pecado, ressuscitou para isso, já é salvo. Mas essa salvação está muito aquém daquilo que Jesus reserva para nós no paraíso. Ele fala que a gente tem que nascer de novo, e esse nascer de novo realmente é uma tarefa árdua, difícil. Ele fala aqui no versículo 4, ele pergunta, Nicodemos pergunta para ele, né? Como posso nascer de novo, sendo eu já velho, um ser humano? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Ou como dizem os espíritas, né? Que eu vou morrer, vou reencarnar e vou voltar de novo, vou reencarnar, vou voltar de novo. Isso é heresia. O sacrifício de Jesus não foi em vão, não é para isso que Ele morreu. Ele morreu para que realmente a gente nasça de novo. Ele tirou o nosso pecado original, Ele nos deu a oportunidade de voltar a começar a nossa vida sem pecado. Mas para isso nós temos que sacrificar o nosso pecado a cada dia, a cada momento, para que possamos alcançar essa glória. A gente às vezes pede, né? Vive pedindo para Deus, vindo nas nossas orações, aqui mesmo na igreja a gente pede a cura de fulano, a cura de ciclano, abra uma porta de emprego. Não é disso que nós precisamos. Às vezes a gente fala que uma crise, a gente pede, né? Está sempre buscando, mas estamos pedindo o que agrada a Deus, estamos pedindo o que é certo. É claro que não é nenhum pecado a gente pedir saúde, pedir a cura. Deus prometeu que a gente ia ter uma vida boa, não livre de problemas, mas Ele nos promete uma vida em abundância. Mas o principal de tudo isso não é o nosso bom emprego, não é a nossa casa, não é o nosso carro. A gente vê aqui que Nicodemos, além de ser uma pessoa muito instruída, ele era um dos principais, ele conhecia a lei como ninguém. Ele era um homem rico, porque um pouquinho para frente fala que ele gastou dinheiro para fazer o funeral lá de Jesus, junto com Arimateia, né? Mas nada disso importava. Ele estava tendo tudo que ele tinha, ele estava sentindo um vazio dentro dele, ele estava buscando, querer saber o que ele tinha que fazer para poder reconhecer Jesus. A gente vê que ele conhecia Jesus bem melhor do que a gente, né? Porque ele viveu junto, ele viu, ele presenciou os milagres que Jesus fez, ele reconhece que Jesus vinha da parte de Deus. E nós, hoje, o quanto nós conhecemos de Jesus, o quanto nós podemos dizer que eu conheço Jesus, eu sigo o caminho de Jesus, eu faço o que Jesus me pede. O quanto eu posso abrir minha boca para falar para outra pessoa: você precisa melhorar, você precisa andar nos caminhos de Deus, quando lá no meu coração eu fico sentindo que eu preciso fazer muito mais do que isso, onde eu preciso aprender a respeitar o que Deus gostaria que eu fizesse, a entender as promessas que Ele me passa aqui na palavra. Mas é tão difícil, mas não é impossível. Embora pareça difícil, não é impossível. Nós temos que a cada dia buscar mais, a cada dia orar mais, a cada dia ler mais a palavra, e a cada dia procurar nascer de novo, porque esse nascer de novo é muito mais do que a gente imagina. Não é simplesmente deixar de beber, deixar de fumar, frequentar uma igreja. Não, hoje eu sou evangélico. Oh, glória a Deus.
E aí? Está cheio de evangélico fazendo barbaridade nessa terra. Está cheio de gente se dizendo filho de Deus, dizendo que Deus é bom, que Deus vai perdoar, que Deus vai salvar, e fazendo coisas que até Deus se envergonha de ver, Ele sendo todo poderoso. É claro que eu estou indo ao extremo. Nós procuramos viver uma vida decente, nós estamos aí buscando a presença de Deus. Nós estamos aqui na igreja hoje é porque a gente acredita que esse Jesus vai nos levar para a casa dele. Ele prometeu que ia preparar morada na casa dele. E ele não é mentiroso, né? Nós sabemos disso. Mas então, vamos fazer por merecer. Vamos abrir os nossos olhos cada dia mais. Vamos nos entregar realmente a esse evangelho de amor que Jesus deixou na terra, para que a gente consiga superar as nossas dificuldades, os nossos medos, superar a nossa mente pecaminosa, o nosso coração pecaminoso, para que a gente consiga realmente ser perdoado a cada dia mais, para que a gente consiga se afastar do pecado, e só assim a gente vai conseguir nascer de novo. Ele foi muito claro, e ele diz aqui que no versículo 8, ele compara o Espírito Santo ao vento que sopra, um vento que você sopra onde quer, que a gente vê, a gente sente, mas a gente não é palpável. Mas a gente tem que entender que sem esse Espírito Santo, jamais a gente vai conseguir nascer de novo. Com a nossa força, com o nosso entendimento, com a nossa obra, jamais a gente vai conseguir nascer de novo. É por isso que a gente tem que ouvir a palavra do Espírito Santo. Ele fala na nossa mente todos os dias, nos orientando, nos mostrando quando estamos errando, porque se não for pela graça e se não for pela misericórdia de Deus, sem o Espírito Santo, jamais a gente vai conseguir nada esse Espírito Santo que nos conduz, esse Espírito Santo que nos dá entendimento. Então, como ele diz aqui para Nicodemos, assim é tudo que é nascido do Espírito. Então, que a gente realmente comece a nascer de novo, nascendo no Espírito. A gente não tem que achar que a gente está cheio do Espírito Santo, que a gente, eu sou um homem de Deus, eu oro, eu prego, eu faço milagres, eu oro para a pessoa, ela é curada. Não é isso que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente abrigue o Espírito Santo dentro de nós, que a gente realmente seja templo do Espírito Santo. A gente não pode buscar o Espírito Santo para os nossos interesses, para as nossas vontades. Não pode buscar o Espírito Santo só na hora que a gente precisa, quando a saúde está debilitada, quando as finanças não estão bem, ou quando o emprego não é aquele que a gente gostaria. O Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir a uma vida de maravilhas, uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Deus fala na palavra dele que nem os olhos viram, nem o coração sentiu. É muito mais do que a gente possa querer ou imaginar, é muito mais do que isso. Que o Senhor realmente nos oriente e nos dê entendimento e direção nessa terra, para que a gente possa fugir desses caminhos errados. Ele fala aqui no versículo 12, que se tratando de coisas terrenas, não credes. Se tratando de coisas terrenas, a gente não crê, né? Muitas coisas aqui na terra a gente não crê. Como que a gente vai crer nas coisas celestiais? Se não for pelo Espírito Santo, jamais a gente vai acreditar. Você imagina a gente
ver uma cena de que quando Jesus chama um morto de dentro de um túmulo há 4 dias, e essa pessoa sair tudo enrolado em faixa. A gente lendo a palavra, sabendo que tudo isso aconteceu, crendo que isso é verdade, fica difícil de acreditar. Imagina a gente acreditar que nós vamos estar lá no paraíso, lado a lado com o Senhor. É um caminho muito difícil da gente alcançar, mas é para isso que Ele nos deixou esses exemplos, Ele deixou a palavra escrita, deixou pessoas abençoadas que nos orientam, que nos falam, para que a gente não se perca. E essa oportunidade que Ele me dá de estar aqui hoje, abrindo meu coração para vocês, das dificuldades que eu tenho para enfrentar, os meus pecados, os meus medos, as minhas angústias, que sirva para vocês também aprenderem que nada nessa terra vai nos satisfazer, nada. Não é a fortuna, não é os amigos, não é nada aqui nessa terra vai nos satisfazer. A única coisa que pode nos satisfazer é a presença do Espírito Santo, que quando estamos com Ele, tudo parece ser melhor, tudo parece ser bom, mesmo nas angústias, mesmo nos problemas, com a graça do Espírito Santo ao nosso lado, com a mão poderosa de Deus nos amparando, tudo é possível. Como eu costumo dizer, tudo é possível àquele que crê. Embora nossa fé seja pequena, graças ao bom Deus, Ele nos direcionou, Ele nos trouxe até aqui para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente realmente busque. Tem pessoas que já nasceram no berço, né? Nasceram no berço evangélico, e assim mesmo é difícil. Outros, como eu, viveu uma vida inteira sem conhecer a palavra de Deus, mas pela misericórdia dele, hoje Ele me trouxe até a casa dele, me trouxe até a palavra dele. E eu creio que assim acontece com a maioria de nós, e que a gente lembre das pessoas que ainda não ouviram, ainda não foram tocados pelo Espírito Santo, não receberam um pouquinho dessa palavra, não tiveram o discernimento do Espírito Santo para poder querer mudar de vida, para realmente se colocar na brecha e se questionar o quanto merece essa oportunidade. Eu sei que eu me atrapalho com as palavras, me atrapalho com tudo, fico nervoso, mas eu falo de coração. Tenham esse Espírito Santo no seu coração, busquem a presença desse Espírito Santo. Lembre-se do nosso Salvador, que não foi por pouco pecado que Ele morreu, foi por muito pecado. Ele continua no versículo 16 aqui, né, que todos nós conhecemos, que eu nem tinha lido, que a missão do Filho aqui na terra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só esse versículo já nos dá a esperança da salvação. Só temos que crer, e nos entregar de corpo, de alma, e abandonar a nossa carne, né? Os prazeres da nossa carne, para que cada dia a gente consiga um pouquinho mais dessa bênção. Esse versículo é muito bonito, mas lá no 36, no último versículo do capítulo, ele nos alerta, né? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida.
mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, gente, que realmente a gente possa crer, mas crer de coração, na salvação que Jesus nos deu, na promessa que Ele fez, no sacrifício dele na cruz, e que a gente realmente possa buscar nascer de novo, não na carne, mas no Espírito, assim como é a vontade do Pai. Amém, irmãos? Eu entrego a palavra e peço que os irmãos reflitam um pouco sobre isso, fechem seus olhos, abaixem a cabeça, reflitam um pouco sobre a palavra de Deus, reflitam sobre o que Ele tem proposto para nós, que é uma vida de alegrias, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento nenhum na presença dEle. Que Ele nos dê força, Senhor, meu Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco e não nos abandone, Pai, que realmente possamos estar na Tua presença dia a dia, Pai, minuto a minuto, para que não nos percamos no meio do caminho, Senhor, porque o que nós vamos perder é muito grande, Deus. Eu te peço, Senhor, eu te imploro que o Teu Santo Espírito esteja com todos nós, Pai, com aqueles que estão aqui ouvindo a palavra, com aqueles que não puderam vir, mas que o Senhor esteja, Senhor, com esses que estão perdidos, Senhor. Dê uma oportunidade para que eles realmente ouçam da Tua palavra, ouçam que o Senhor tem salvação para a vida eterna, Pai. A gente faz o culto de quinta-feira, denominado o culto de oração. Tem as pessoas ali que a gente precisa orar. Eu gostaria de pedir que o Senhor colocasse as Tuas mãos, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Temos aqui os que estão precisando, o Ricardo, a Dona Rosa, a mãe do Diogo, o Pastor Walter, que está buscando aí uma cirurgia, Senhor, para ter uma vida mais saudável, ao Sérgio, ao José Donizete, Senhor, ao meu cunhado Laércio. Eu não estou nem enxergando direito, mas o Senhor conhece todas as pessoas, Pai, mas principalmente, Pai, não só essa cura, Senhor, que nós buscamos no dia a dia, mas que o Senhor venha trazer, Senhor, a cada um desses enfermos, Pai, e a cada um de nós, Senhor, a cura da alma, Pai, a cura de espírito, Senhor, que o nosso coração seja transformado, que o nosso coração seja realmente aberto, Senhor, para as maravilhas que o Senhor nos promete, Pai. Traga isso a cada dia mais, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Nos perdoa mais uma vez por tudo que nós pecamos, Senhor, por todos os nossos erros, Senhor, por aqueles momentos de fraqueza, Senhor, que nós esquecemos da Tua presença, Pai. Seja misericordioso para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito nos oriente, nos dê entendimento, Senhor, para nunca, nunca, Senhor, abandonarmos esse caminho, Senhor, que é um caminho de paz, um caminho de glória, Senhor, um caminho de eternidade na Tua presença, Pai. Quero Te agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar buscando a Tua presença, Pai, de poder ter trazido essa palavra, Senhor, embora com dificuldade, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada irmão que aqui está, Pai. Alimenta o coração de cada um, Pai, com a Tua palavra, que essa palavra venha a ser rema no coração, e que jamais, Senhor, jamais nós abandonemos o Teu caminho, Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glórias a Deus. Podemos ir para casa, irmãos? Senhor, meu Pai, pelo Teu amor, pelo amor do Deus Pai Todo-Poderoso, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
pelas doces consolações do Espírito Santo, Senhor, nos oriente e nos caminhe, Senhor, em segurança para o nosso lar, Senhor. E principalmente, Pai, que essa palavra venha no nosso coração e que realmente nós possamos andar na Tua presença, assim como o Senhor gostaria que fosse, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai.